Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um ensinamento da palavra do Senhor. E nesse tempo propício, aonde nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, neste tempo tão difícil, nesse ano 2020, e eu sei que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu sei que tudo está dentro daquilo que Deus designou para a humanidade. Nós não vamos ver nem mais nem menos, nós vamos ver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo, estamos vendo que realmente tudo aquilo que Deus usou os seus profetas para profetizarem está acontecendo, não é? A hora que nós entrarmos, quando eu trazer aqui o ensino sobre a nova ordem mundial, vou trazer coisas que nós estamos vivendo, reportagens, vou trazer informações daquilo que nós estamos vivendo. Estamos assim bem tranquilo, passando esses ensinos, demarcando certos tópicos importantes, porque dentro dessa coleção, depois nós vamos fazer futuramente aí um documentário dessas ministrações, e nós vamos colocar tudo junto. Então, hoje eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Semana passada, eu falei sobre a última semana, e nessa noite eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Deus vai poupar a sua igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que não passaremos pelo sofrimento, não passaremos pela dor da grande tribulação. Eu consolo a minha alma dentro dessa convicção e sei biblicamente que nós estamos vivendo um tempo que antecede a vinda iminente do nosso Senhor para levar a sua igreja. Não é a segunda vinda, esta é a vinda para a igreja. Então, dentro dessa série de estudos, eu vou falar sobre a pré-tribulação. E a igreja, neste período da pré-tribulação, será arrebatada. Então, tudo que nós estamos vendo ainda não é a grande tribulação. Nós estamos vendo a tribulação dos últimos dias. Porque a grande tribulação dá-se início nesta última semana, quando o anticristo for exposto publicamente diante das nações. Nós estamos vivendo a tribulação que preveu Jesus, aonde ele disse a respeito da tribulação que passariam seus discípulos, quando ele disse que haveriam rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, nação contra nação. Então tudo isso Jesus disse que ainda não era o fim, era o princípio de dores. Obrigado, mamão. Era o princípio de dores. Na realidade é uma tribulação que Jesus orientou os seus discípulos que a igreja passaria, que os discípulos passariam. Nós não temos nenhum dos discípulos, porém a igreja do Senhor ainda tem discípulos. Então quando nós olhamos no meio dos séculos, a igreja do Senhor passando pela tribulação. Um fenômeno como sinal da tribulação vivida pelos discípulos, terremotos. O número de terremotos ocorridos de um tempo para cá aumentou assustadoramente. E era um dos sinais. Terremotos, fome e peste, guerra. No tempo de Jesus tinha guerra. O tempo de Jesus foi o tempo mais terrível que Israel viveu depois dos seus cativeiros. Então, quando nós olhamos para isso, nós acreditamos que a tribulação nós já estamos vivendo. E nós estamos inseridos nessa sociedade. Eu tenho aqui amigos, irmãos, que perderam seus parentes. Alguns perderam pela Covid, do qual é este mal que assola
a humanidade hoje. Então isso é uma tribulação. Nós vemos a fome ocasionada pelo terremoto, pestes ocasionadas pelo terremoto. Quantos irmãos no Haiti não passam por este momento de tribulação, ou passaram naquele terremoto que houve? Os nossos irmãos no Peru. Então, a tribulação faz parte daquilo que Jesus disse como sinais que antecederiam o tempo do fim. Porém, não era a grande tribulação. A grande tribulação, ela vai dar início quando todo um sistema global, aonde está todas as nações interligadas, com um representante, aí dar-se início o tempo da última semana, ou daquela uma semana que profetizou Daniel. Então, quando nós olhamos para esse tempo, estamos vivendo a tribulação, estamos nesse período da tribulação, e que nós estamos inseridos nessa tribulação. Nós fazemos parte desta geração que talvez nunca houve uma geração tão mais avisada do tempo do fim quanto nós. Porque nós podemos ver, irmãos, que o mundo está globalizado de uma forma que há 50 anos atrás não se via. E nós estamos vendo isso. Há 50 anos atrás não se via tanta tecnologia como nós vemos nos dias de hoje. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo onde a tribulação é ocasionada pelo avanço da ciência e a globalização para o tempo do fim, naquele período da grande tribulação, é evidente aos nossos olhos. Nós podemos contemplar que tudo está sendo preparado. Quando eu for trazer aqui documentários, até mesmo reportagem daquilo que nós estamos vivendo, eu vou trazer pouco sobre a ciência que está se aumentando. Você fica arrepiado de ver, irmãos, como a ciência ela está preparando todo um cenário para o governo mundial. Então, isto é de nós estarmos atentos concernente à volta do nosso Senhor. Eu creio que nós seremos tomados num rapto antes desse período da última semana. Eu creio piamente nisso, biblicamente. Então, nessa noite eu quero falar sobre este período da tribulação em que a igreja será arrebatada. Então, o arrebatamento da igreja, eu quero provar biblicamente que o arrebatamento da igreja é uma realidade. O rapto é uma realidade. A volta invisível do nosso Senhor para a igreja, ela é realidade. Aí depois nós temos a segunda vinda, que depois nós vamos fazer comparações de texto, para você ver que a segunda vinda do Senhor é aquela que virá a favor de Israel, como Machia, e não como a vinda do Senhor para a igreja num rapto. Há diferença. Há diferença na vinda secreta e na vinda pública de Jesus, que é a segunda vinda. Porque tudo faz conexão de texto, tanto Daniel como Apocalipse. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse, Jesus também ele disse a respeito da sua vinda aos discípulos, ou para os discípulos, e não somente para Israel, como nós cremos nas profecias de Daniel, que Jesus, o Machia, virá para Israel, na segunda vinda. Então não confunda arrebatamento da igreja, ou rapto da igreja, para a segunda vinda. A segunda vinda, nós temos a vinda de Jesus em cumprimento de profecia aos profetas que profetizaram o novo tempo. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, ele vai lançar uma profecia assim, ó: multidões, multidões no vale da decisão. Que vale da decisão é essa? O vale quando o nosso Jesus, o Machia, virá com a igreja pelejar o favor de Israel. Então, quando nós olhamos para o rapto, arrebatamento em secreto, e a segunda vinda, são duas coisas distintas. Haja vista que nós temos promessas eu vou ensinar também sobre isso,
Depois do arrebatamento da igreja, muitas pessoas pensam que nós vamos ficar apenas com asas voando e nós vamos ficar como anjos na eternidade. Não. Quando nós partimos no arrebatamento, sermos arrebatados com o Senhor, ou o Senhor nos arrebatar, passaremos pelo tribunal de Cristo, passaremos pelas bodas do Cordeiro. Aonde se encaixa esses dois adventos importantíssimos para a igreja, revelado a João na ilha de Pátimos, aonde se encaixa se Jesus vier apenas na segunda vinda? Se Jesus não arrebatar a sua igreja, se Jesus não tirar a sua igreja para o tempo difícil que há de vir sobre toda a terra, aonde vai se encaixar o advento do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro? Não tem sentido. Não tem sentido nós dizer que Jesus não vai vir num rapto para a igreja. Então, quando nós olhamos biblicamente, nós conseguimos dividir estes assuntos de forma que nós venhamos a dar esperança à nossa alma e convicção daquilo que nós cremos. Amém? Então, a semana passada eu falei sobre a igreja que ficará na grande tribulação. Nós encerramos a semana passada sobre isso. Só vá lá em Apocalipse, por favor, Apocalipse 17, e veja comigo se essa não é a igreja que vai ficar na grande tribulação. Apocalipse 17, verso 1 em diante, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra, e os reis que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha a profecia de Daniel. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Aí vai dizendo aqui: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Agora olha o estado da mulher que estava se prostituindo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo, eu maravilhei-me com uma grande admiração. Então aqui mostra para nós que a mulher que se prostitui sobre muitas águas, ela era alguém que já estava embriagada com o vinho das suas prostituições, através do espírito daquele que é o anticristo. Já estava embriagada. Ela não se embriagou na grande tribulação. Era a igreja que já estava embriagada nas suas prostituições e que estava em aliança com a besta, do qual proferia blasfêmias. Olha a característica desta besta. Ela é a grande Babilônia. O que é Babilônia? O governo humano. É tudo aquilo que o homem põe a mão. É tudo aquilo que o homem domina. Porque a Babilônia nasceu de Babel. Quem foi o precursor de Babel? Quem foi o idealizador de Babel? O construtor de Babel? Nimrod, neto de Noé. Nimrod matou o pai e casou com a mãe. Nimrod, ele tinha poder nas suas palavras, induziu pessoas para construir uma torre para fugir da ira de Deus. Então, a Babilônia que nós vemos aqui João dizer, na realidade é um governo humano. E este governo humano que embriagado estava para com as suas abominações, a Bíblia vai mostrar para nós que quem é que estava envolvido, entrelaçado nisso? A prostituta, a mulher prostituta. Então, esta é a igreja que vai ficar na grande tribulação. Porque a igreja verdadeira, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não vai estar mais aqui. O que vai estar aqui é a igreja que se prostituiu, é a igreja que se contaminou. E quando nós falamos igreja, não falamos de
um organismo social, que nem isso aqui é um organismo social, é uma instituição. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando da igreja pessoal, cada um de nós. Vai ter um grupo de pessoas que vai sair de uma denominação, vai ter um grupo de pessoas que vai sair de outra denominação, e todos como igreja do Senhor. Quem é que vai ficar? Aqueles que se prostituíram. O que significa esta palavra prostituição? Isso aí é um símbolo, é uma analogia. Prostituição é quando uma pessoa, ele se embebeda com alguma bebida forte, ele sai fora de si. Ele não tem razão naquilo que diz. Você não pode dar bola para aquilo que o bêbado está dizendo. Não é verdade? Quando uma pessoa enche a cara, embebeda, e esta pessoa ali fica fora de si por causa da bebida forte que bebeu, você não pode dar trela para ela. Por quê? Porque ela está bêbada. Então, quando a Bíblia mostra para nós que a igreja se prostituiu, porque ela estava bêbada das suas prostituições, fora de si. Então, quando nós olhamos, essa é a igreja que vai ficar aqui, e que fazia perseguição aos santos. Então, quando nós olhamos para essa revelação, eu vejo que a igreja que vai ficar é essa. Porque vai ficar pessoas no período da grande tribulação e que creram há um tempo atrás que Jesus era Senhor, mas que se apostatou da fé. Seja um filho pródigo que foi embora, ou seja o filho mais velho que ficou na casa. Existem dois tipos de desviados na fé. Existe aquele que assume que é desviado e vai para o mundo, e existe aquele que está desviado dentro da igreja. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a igreja que vai ficar é a igreja que não guardou as suas vestimentas e se contaminou com o vinho da sua prostituição. Agora, a igreja verdadeira, olha onde a igreja verdadeira vai estar. Ela vai estar nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 21, olha só. Apocalipse 21 é a igreja verdadeira. Por isso que não tem como nós dissociar um texto do outro e dizer que não haverá o arrebatamento. Aonde vai se encaixar esse advento das bodas do Cordeiro, se não houver este rapto da igreja? Amém? Então olha só, Apocalipse 21, 9 e 10 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Note, o que o anjo tinha na mão? Leia o texto. O que tinha o anjo na mão? Olha só, o anjo tinha 7 taças que não havia sido derramado sobre a terra. O anjo tinha 7 taças, mas essas taças não tinham sido derramadas na terra. E aonde estava a noiva do Cordeiro? Você está entendendo? Não tem sentido de ver a ira de Deus e a ira do Cordeiro sendo derramada sobre a terra e a igreja estando aqui. A igreja não está aqui. A igreja estava onde? Nas bodas do Cordeiro. A igreja não estava aqui quando a ira de Deus se acendeu sobre a humanidade. Está entendendo? A igreja de Deus, ela não está na terra quando o mal começar a assolar a humanidade. O anjo falou assim: vem que eu vou mostrar a noiva do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então nós não vemos a ira de Deus sendo derramada sobre a igreja do Senhor. Por isso que nós cremos no arrebatamento. Antes da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Irmãos, a tribulação não se compara com a grande tribulação que o mundo vai passar. Se nós já estamos temerosos e nós já estamos vendo pessoas
com tanto medo nos dias de hoje, o que dizer daquele grande dia que se cumprirá a última semana da profecia sobre toda a humanidade? Haverá dias como nunca houve na face da terra. Haverá dias como nunca houve na face da terra. Então, olha só, a noiva do Cordeiro, ela não vai estar passando pela ira de Deus e a ira do Cordeiro de Deus. Quem é que vai passar por esse período? Aqueles que rejeitaram a Cristo. Aqueles que rejeitaram ao Senhor. Por isso que este advento não é para a igreja, mas é para disciplinar a Israel e para disciplinar a noiva que se prostituiu. Amém? Então vamos lá. Nós acreditamos no pré-tribulacionismo. A figura do pré-tribulacionismo é aquele momento onde Jesus está com aquela mulher cananeia. Enquanto Jesus estava entrando nas terras de Tiro e Sidom, a Bíblia diz que estavam os discípulos, os fariseus e a multidão. E Jesus estava entrando, e naquele momento, uma mulher daquela cidade, pecadora, vem gritando atrás de Jesus, para que Jesus intervisse na sua causa. Jesus não deu ouvido. Jesus não deu ouvido. Ou seja, é o símbolo do Deus de Israel. É a figura do Deus de Israel. As outras nações só eram salvas por se tornarem participantes dos rituais judaicos. Participantes de todos os rituais judaicos. As pessoas que se convertiam ao judaísmo eram conhecidos como prosélitos. Prosélitos, que eram enxertados na fé em Deus, e que nesta fé em Deus, eles eram participantes da bênção de Deus através da nação de Israel. E esse era o propósito. Por que a ira de Deus se manifestou tantas vezes contra Israel? Porque Israel tinha que ser um farol, um modelo, para que todas as pessoas olhassem para Israel e aderissem à fé dos judeus. Mas em determinados momentos, Israel estava pior que o ímpio. Está entendendo? Israel estava pior que o ímpio. Então Deus se irava com Israel. E pelo irar de Deus contra a nação de Israel, levava o cativo para discipliná-los. A disciplina vem através de uma desobediência. Então olha só. Então Jesus não dá trela para a mulher. Então quando Jesus ele está caminhando, o foco dele são os judeus. Quando aquela mulher grita: mestre, faça alguma coisa pela minha filha, os discípulos: fica quieto. Fica quieta aí, mulher. Jesus estava caminhando. Quando aquela mulher, ela começa a gritar desesperadamente, Jesus para a multidão. Quando Jesus para a multidão, ele vai atender a mulher. Ele vai atender. Então, nesse momento, é a figura desta pausa de Deus nas 70 semanas, cumprindo-se 69 semanas, esta pausa de Deus agora para os judeus entra em cena os gentios. Enquanto Jesus não interviu na causa daquela mulher, ele não voltou para os judeus. No entanto, que Jesus ele diz para a mulher: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, porque a promessa é para os filhos e não para os cachorrinhos. Naquele momento ali, Jesus estava dizendo: Deus tem um propósito para a nação de Israel. Mas ela vai dizer assim: mas Senhor, o Senhor está dando pão, eles não estão querendo. Eu quero só as migalhas que caem da mesa deles. Aleluia. E nós temos, irmão, só as migalhas de Deus. Nós temos o Espírito Santo, os dons, a mordomia cristã. Aleluia. Só as migalhas que eles não queriam. Está entendendo? Então, enquanto Jesus ele não soluciona o problema daquela mulher, porque gerou fé na atitude dela, e todo gentil que é gerado pela fé ao ouvir de Jesus, é nesse momento que a igreja, que é um mistério para o mundo, é nesse momento que a igreja está em cena. Então, Jesus cura a filha daquela mulher,
Depois de curar a filha daquela mulher, ele volta para os judeus. Então, esta é a figura de Deus em seu tempo determinado para com a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Então, nesse tempo de pausa, nós estamos vivendo esse tempo da graça. Tempo da graça. Então, esse tempo da graça também vai se findar. E findando esse tempo da graça, se finda quando? No arrebatamento da igreja. É daí que volta Deus para com Israel. Disciplinar Israel e a igreja que rejeitou o sangue do Cordeiro, rejeitou a Cristo pelas suas obras. Então nós temos neste momento a figura de Jesus cuidando da mulher, depois voltando-se para a nação de Israel. É esse parênteses que tem nas 70 semanas de Daniel. Eu acho lindo isso, irmãos, eu acho maravilhoso nisso. Por quê? Porque Deus poderia ter dito nas 70 semanas de Daniel, cumprindo-se para os judeus de uma forma completa, e não dizendo 69 semanas para se cumprir depois a última semana. Você está entendendo? Deus lá atrás, Deus já sabia do propósito que Ele tinha sobre a igreja do Senhor. Então nós estamos inseridos. Então deu início quando Jesus, Ele se ascende aos céus, o Espírito Santo vem sobre os crentes da época, e nesse período em que a igreja recebe o Espírito, dá-se início à igreja do Senhor. Que na realidade eu posso dizer assim que foi a inauguração, ela já estava preparada, ali foi só a inauguração. Amém? Foi só o holofote. Não é? Você pode ver, quando se faz grandes obras, a obra já está pronta, mas ela só vai ser usufruída quando inaugurada. Está entendendo? Jesus disse para os discípulos assim, ó: vocês já são sal da terra, já são as minhas testemunhas, mas espere, porque do alto vai vir o poder do Espírito Santo. Está entendendo? Vocês já são uma obra acabada, porém ainda não está completa, ainda falta cortar a fita. Amém? Então dá-se início a esse tempo da graça, e nesse tempo da graça, agora é Deus tratando com a igreja. Nesta última semana que inicia para Israel e a igreja que se prostituiu, na realidade é neste momento do rapto do Senhor para derramar a ira dele sobre toda a humanidade. Amém? Então olha só, quando nós olhamos para isso, nós temos textos na Bíblia que mostram para nós evidência de que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Você já imaginou Jesus chamando a igreja, preparando a igreja para se encontrar com ele nas bodas e permitir que ela seja espancada? Não é? Como vai ser espancado o mundo pelas suas abominações? Então olha só, Deus não nos destinou para a ira. Então abra sua Bíblia comigo, agora nós vamos folhear a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Deus não nos destinou para a ira, irmãos. Deus não destinou para a ira. Eu não estou dizendo, irmãos, esse período da tribulação que estamos sujeitos. Eu estou dizendo aquele período como nunca houve na face da terra, pela opressão maligna do espírito do anticristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui Paulo já está mostrando para nós, dentro dessa sua saudação, dentro desse início de carta que ele estava escrevendo aos irmãos de Tessalônica, haja vista que a igreja de Tessalônica estava passando por um problema muito sério. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica, ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Quando falamos dos irmãos da igreja de Tessalônica, eles passaram a crer em Deus. Porém, algumas dúvidas ainda tinha na mente. Por isso que eu acho lindo isso, irmãos, né? Eles tinham algumas dúvidas concernente à vida após a morte. Aí Deus precisa, olha só, porque dentro do seu colégio apostólico, Deus não tinha nenhum fariseu, Deus não tinha nenhum conhecedor das suas leis, Deus não tinha.
Deus não tinha nenhum daqueles que eram catedrado nestes ensinos mais profundos da lei judaica. Não tinha. Paulo falava várias línguas, poliglota Paulo era muito conhecedor. Ele mesmo diz em uma das suas cartas, haja vista que eu acho que foi Gálatas, ele vai dizer assim, olha, eu sobressaí na idade, eu sobressaí a muitos em conhecimento. E quando ele cita esse texto, ele vai dizer assim, e passando o tempo, eu cheguei a ter cartas de autoridade de Roma, e de autoridade dentro do Sinédrio, para mandar matar os cristãos. Então ele não era qualquer pessoa. Então Deus, na pessoa do Cristo, separa 12 pessoas para ser seus discípulos e apóstolos. Ou seja, aprender com Jesus e serem enviados como mensageiros. Isso significa apóstolo. Apóstolo significa mensageiro, enviado. Isso é um apóstolo. Então, Jesus tinha 12, mas não eram tão intelectuais. O mais intelectual, irmão, se enforcou. O mais intelectual se enforcou, que foi Judas. No entanto, que ele ficou com o ministério mais tentador da raça humana. Ele ficou com a bolsa de dinheiro do ministério de Jesus. E que isso, na realidade, Jesus o colocou ali para ser provado em suas tentações e vencer. Mas, infelizmente, ele não entendeu, não é? Que sendo discípulo de Jesus, por ser discípulo de Jesus, ele tinha que tomar cuidado nas suas tentações. E haja vista que Deus sempre permite nós sermos atraídos e engodados por aquilo que nós gostamos de fazer. Jesus, sabendo de Judas, colocou ele para ser tesoureiro. Está entendendo? Então olha só, aí no meio do caminho aparece Paulo. No meio do caminho aparece o apóstolo, o fariseu. No que os fariseus acreditavam? Quer ver como que você é um fariseu? Você é um fariseu, sabia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acredita em anjo? Hã? Acredita? Acredita em anjo? Glória a Deus, pastor. Estou querendo ver um. Olha só. O fariseu acreditava em anjo. Você acredita em vida após a morte? O fariseu também acredita. Você acredita na ressurreição do corpo? O fariseu também acredita. Então nós somos um fariseu. Está entendendo? Mas olha só que interessante. Quando Jesus separa os 12, separa num grau de intelectualidade. Quando Jesus, depois da sua ressurreição e ascensão, ele aparece a um homem chamado Saulo no caminho de Damasco. Ou seja, ele vai caminhar com 12 para preparar os 12. Mas depois de assunto aos céus, eu posso até imaginar isso, irmão, na minha conjectura. Jesus olhando, ele separou os 12. Aí depois que Jesus passa um tempo com eles, e quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele fala assim: meu Deus do céu, não aprenderam nada. Está entendendo? Eu preciso de alguém para instruir a igreja, para preparar a igreja. Aí ele morre, ressuscita, ascende aos céus. Aí Jesus está olhando assim: é aquele lá. Está entendendo? É aquele lá é conhecedor, então eu vou salvar ele. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos homens mais instruidores concernente à linha dorsal teológica da igreja. Se você pegar Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ali tem todos os nossos fundamentos de fé. Se eu perguntar para você quais são os nossos fundamentos de fé, o que é que você crê nos seus fundamentos de fé? Quais são os pilares da nossa crença? Olha como que nós precisamos de pessoas que instruam estas coisas à igreja do Senhor. Quando eu falo se mover nos dons espirituais,
eu não estou tirando os dons espirituais da igreja, pelo contrário, eu gosto de mover nos dons espirituais. Acho lindo isso e fico maravilhado como Deus faz na vida de cada um dos irmãos. E cada um é uma ferramenta no reino. Eu não falo dos dons espirituais menosprezando os dons espirituais, mas nós temos que saber coisas básicas da nossa fé, para não sermos levados a qualquer vento de doutrina, a crer em qualquer coisa. O irmão Jair estava falando para mim assim, ele estava assim, pastor, olha, antigamente eu ficava com a barriga parecendo um guaru, tanto beber água benta. E a igreja hoje? Água benta em cima da geladeira, em cima da televisão. Você está entendendo? Então são essas coisas que na realidade Deus precisa sim levantar pessoas com um conhecimento. Pode ser você. Se aplique à leitura, se aplique a buscar ao Senhor. Não sou muito conhecedor, irmão, sou apenas uma pessoa que transmite aquilo que aprendeu um dia. Eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, até mesmo na igreja tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Reconheço isso. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, passar aquele pouquinho que eu sei, eu quero passar. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica estava passando por um problema terrível. Que é o quê? Eles estavam aderindo à fé, mas o misticismo, as coisas místicas, as coisas que eles não entendiam a respeito da vida após a morte. Os irmãos estavam felizes por estar em Cristo, mas ao mesmo tempo, os parentes iam morrendo, a tristeza ia entrando, porque eles não sabiam o que ia acontecer no futuro. Então vem Paulo para instruir a igreja do Senhor através de cartas. E nós temos hoje o privilégio de termos em mãos as cartas que Paulo escreveu, que mostra para nós, em resumo, aquilo que Jesus ensinou, falou, orientou. Jesus ensinou 12 às multidões. Paulo instruiu as igrejas consolidadas, juntamente com os apóstolos. Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento que mais escreveu cartas. Nós temos o apóstolo Pedro escrevendo epístolas, nós temos os evangelistas, nós temos um que nem andou com Jesus, que foi Lucas, mas Paulo escreveu 13 cartas, 13, dentre elas uma que revolucionou no meio dos séculos. Sabe por que Martinho Lutero, ele enfrentou a igreja apóstata da época? Lendo Romanos. O justo viverá da fé. Não precisava aqueles dogmas romanos para salvação, indulgência, pagar para tirar do purgatório, esses santos canônicos, essas coisas que aconteciam, que levou a igreja a colocar, vender terreno no céu. Então, Paulo, ele vai instruir os irmãos a respeito do quê? A respeito da vida após a morte. E dentre as coisas que Paulo escreveu, que eu vou ensinar aqui também, dentre as coisas que Paulo escreveu, Paulo mostrou para nós, na sua escrita, que a igreja não foi fundada ou fundamentada para a ira de Deus, mas Deus vai poupar a sua igreja. Está aqui o texto. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Por quê? Porque Paulo, como um fariseu que acredita na vida após a morte, que acredita na ressurreição, ele, instruído na lei de Deus, trouxe para nós o fundamento da nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, fundamentado em Cristo. O que ele cria como lei da época, dentre os cerimoniais, que ele tira a cerimônia, ou seja, ele traz a instrução das cerimônias, e tudo se fundamenta em Cristo. Ninguém pode provar que o escritor aos Hebreus foi Paulo, mas eu tenho uma convicção dentro de mim, que foi Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Você já leu essa carta aos Hebreus? Você vai ver que é um livro do Antigo Testamento, é Levítico do Antigo Testamento, mas com fundamento em Cristo, com fundamento nas festas e cerimoniais em Cristo Jesus.
com o sangue do Cordeiro em Cristo Jesus. Então, Paulo, no seu entendimento de sabedoria, do qual Deus o escolheu para ministrar aos gentios, que nós somos gentios, não é? Nós temos a revelação de que a igreja não foi fundamentada para a ira futura. É incoerência dizer isso, que a mesma ira que vai ser sobre a humanidade, a disciplina Israel e a igreja apóstata, será imposta a uma igreja fiel, uma igreja que sofre, uma igreja que busca viver a verdade do Evangelho de Cristo. Seria injusto da parte de Deus a igreja sofrer da mesma maneira que a igreja apóstata vai sofrer. Amém? Um outro texto, abre a sua Bíblia comigo, aqui mesmo em Tessalonicenses 5:9. 5:9. Olha o que diz. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Olha só que interessante. Destinou, ou seja, um destino traçado, um percurso estabelecido por Deus. Deus não nos destinou, ou seja, Ele não anteviu antes do tempo a igreja sofredora, a igreja passando pela ira de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, Ele não nos destinou à ira futura. Ele não nos destinou à ira futura, olha só, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa a palavra salvação? Muitas pessoas falam, aceita a salvação hoje, a salvação na sua vida. O que é salvação? Salvação é buscar alguém num perigo iminente. Isto é salvação. A salvação é assim, nós estávamos caindo no precipício da eternidade sem Deus. Veio Jesus e nos salvou, aleluia. Está entendendo? Então o Senhor nos salvou da ira futura. Agora, se nós passarmos pela grande tribulação, pelas taças, pela ira do Cordeiro que será derramado na terra, será muita incoerência. É incoerência dos textos. Não tem como fazer conexão de texto dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai passar. Olha só, um outro texto, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Aqui a igreja é uma simbologia. Na realidade, é uma figura da igreja fiel. Apocalipse capítulo 3, verso 10 e verso 11. Olha só o que diz aqui, a igreja de Filadélfia. O que significa Filadélfia? Amor fraternal, amor verdadeiro, amor ágape, amor de Deus. Ou seja, é uma igreja que luta em amor a Deus e busca fidelidade ao Senhor. Isso é a igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. É a igreja que não foi destinada para a ira, por causa da sua fidelidade, por causa da sua fidelidade, da sua justiça, do seu amor a Deus. Então aqui é uma figura. Então olha só o que vai dizer aqui, no verso 10. O próprio Jesus está dizendo, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Ele está dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência? Ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência? Na realidade, a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Aqui Jesus está dizendo para a igreja assim: haverá de vir um tempo de muita tribulação para vocês. Aqui Jesus está dizendo literalmente a igreja de Filadélfia, aquela igreja. Mas neste período da graça, todos os símbolos destas igrejas, nós temos visto. Nós temos a igreja que se apostata, nós temos a igreja que ama pela metade, nós temos a igreja que não sabe o que quer. Está aqui o texto, todas as igrejas, as 7 igrejas. É o símbolo de pessoas que nós vemos nos dias de hoje. Tem pessoas que aceitam a fé, uma tribulação, vai embora. É a igreja morna, a igreja que não sabe o que quer da vida. É uma igreja que não decide o que quer para si.
Ela não é nem quente e nem frio. É uma igreja indefinida, é uma igreja que não define, é uma igreja que não tem posição, não tem estabelecido uma meta, não sabe o que quer da vida, se agrada ao mundo, se agrada a Deus, né? Se agrada a carne, se agrada ao espírito. É uma igreja que não definiu. Então, aqui são os símbolos das igrejas. Então, estas 7 igrejas são símbolos. Então, aqui Jesus está dizendo a igreja perseverante, a igreja que ama ao Senhor verdadeiramente, a igreja de Filadélfia. Aí Jesus está dizendo assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui está dizendo, haverá de vir para todo mundo este momento de tentação. Ou seja, este mundo aqui é um sistema que rege esta sociedade. Isso aqui é o mundo que nós estamos vivendo, que é um sistema que rege. Você pode ver, quando nós saímos do mundo e vimos para a igreja, nós saímos de um sistema, mas o sistema não saiu de nós. Nós precisamos ser doutrinados pelo Senhor a sair do sistema, e aí é uma luta constante. Palavra que é o espírito com a minha carne, palavra que é o espírito com a minha carne. Eu quero fazer, eu não quero aceitar. Eu preciso fazer e eu não quero aceitar. Então é esse embate que nós temos. Mas Jesus está dizendo assim, olha, o mundo vai passar por um período terrível. Este mal vai vir sobre todo mundo, mas eu vou livrar a igreja de Filadélfia. Não é nem a igreja de Filadélfia, é a igreja Filadélfia. É a igreja que ama ao Senhor. Amém? É a igreja que ama ao Senhor. É a igreja que não mede esforços para amar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Eu estava, esse dia não, eu estava até orando aqui. Senhor, é muito difícil amar o Senhor. É muito difícil. A minha carne não quer amar o Senhor, não. A minha carne não quer amar o Senhor. A minha carne quer amar até um determinado ponto, mas o Senhor precisa me encher do Espírito, porque daí eu consigo te amar. Amém? Só nós cheios do Espírito Santo não conseguimos amar o Senhor. Ainda mais quem ministra, quem ensina, quem instrui, quem cuida de pessoas. Amar o Senhor é cuidar de pessoas. Quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Cuidar de pessoas é só pelo amor de Deus. Amém? É só o amor de Deus em nós e nós amando o Senhor, só isso. Senão não tem jeito não, irmão. Não é? Cuidar de pessoas é muito difícil. Muito frustrante. Gera muita lágrima na gente, né? Mas vamos lá. Então, quando nós falamos sobre a igreja do arrebatamento, nós falamos da igreja Filadélfia, a igreja que é o símbolo do amor a Deus. Então, Deus vai poupar quem o ama. Esta é a regra. Amém? Agora, olha só. Uma coisa que vai acontecer, e muitas vezes nós ficamos desapercebidos, olha o que Jesus vai dizer, nós temos que estar vigilante para esse dia, porque não será um dia visível a todos, e também não será um dia presenciado a todos. Nem todos vão ser arrebatados. Nem todos vão passar pelo arrebatamento, pela separação. Eu posso dizer que isso é uma separação, justo e ímpio. Olha o que disse Jesus em Lucas 21. Lucas 21, que mostra para nós que Jesus tinha uma preocupação com seus discípulos. Na realidade, o que Jesus estava dizendo não era só para os discípulos que estavam ali presencialmente, mas a todos aqueles que se tornariam discípulos de Jesus. Lucas 21, 34, está dizendo assim, olha o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer para nós que nós temos que vigiar. Agora, se Jesus se mostrasse a todos, precisava vigiar?
Se eu tivesse aqui uma revelação, de repente os céus começam a enegrecer, as nuvens começam a fechar, de repente uma luz aparece no meio das trevas. Automaticamente, quem estava no pecado largava de pecar, quem precisava pedir perdão, pedia perdão. Não é lógico? É lógico isso. Jesus só fala de vigilância porque uma pessoa que está vigilante, ele está preocupado com aquilo que vai acontecer, ou que pode acontecer. Quer ver, Uma vez um soldado raso, iniciante no exército, eu até narrei uma parábola como essa. Esse soldado raso, iniciante no exército, não sabendo ainda as estratégias de guerra, ele estava observando os soldados mais velhos em alguns treinamentos. Numa noite ele foi escalado para tomar conta da base militar, para não ser atingida ou invadida pelos inimigos. Então, aquele soldado raso, na sua observância, ele observou que na porta do quartel tinha 2 soldados que eles não descansavam à noite. Ficavam sempre empunhados com as suas armas em punho. E todas as noites, os soldados que estavam em guarda não descansavam seus olhos, nem esmorecia suas mãos nas armas. E aquele soldado raso, iniciante, ele começa a pensar consigo mesmo: por que que isto é necessário? Por que que isso tinha necessidade? Na primeira oportunidade, ele logo vai perguntando ao comandante: comandante, eu observei que em todas as noites que eu estava junto com os soldados escalados para tomar conta da base, eu via que nenhum deles descansava à noite, não dormia, não sentava, estava sempre com a sua arma em punho. Será que eles não podem sentar? Aquele militante disse assim: soldado, uma das coisas mais terríveis para alguém que está vigiando é no momento do cansaço sentar um pouquinho, porque quando ele sente o conforto e o comodismo, o sono vem. Está entendendo? É por isso que nós não podemos esmorecer nas nossas batalhas. É por isso que nós não podemos esmorecer contra o astuto inimigo que luta contra nós. Nós não podemos parar de vigiar. Nós não podemos parar de ser vigilantes. Porque o dia que nós acharmos que estamos cansados o suficiente por ter trabalhado muito para o seu Senhor, nós vamos sentar, e no nosso sentar, o nosso Senhor pode aparecer. Por isso, vigilância é algo necessário para todo combatente. Para todo combatente. Ontem eu estava dizendo para uma pessoa que precisa se libertar de muitas coisas, dentre elas alianças com o mal que fez no passado. Essa pessoa tomada de medicamento, essa pessoa presa nas garras do mal, se sentindo fraco, dizendo: eu não consigo. Olhei para ele e falei assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada de diferente com você. Eu sou ser humano igualzinho a você. Se eu acordar de manhã e disser assim: Senhor, hoje eu não vou levantar da cama não, eu não estou bem. Se eu fizer isso e esmorecer, eu vou parar no estágio final igual você. Eu não tenho nada de diferente com você. Por isso eu te digo em nome do Senhor Jesus, é tempo de você batalhar pela sua salvação. O homem olhou assim para mim, o joelho regalado. Eu falei assim: estou falando sério. Se um dia eu pensar como você pensa, eu deixo de ser pastor, eu deixo de ser crente, eu deixo de ser filho de Deus, eu abandono a minha fé, eu fico no estágio que você está, à base de medicamento. Eu falei assim: nunca esqueça isso que eu disse para você. Nunca esqueça. A única diferença, você se rendeu aos remédios e aos espíritos malignos.
Eu continuo lutando, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Então olha só o que Jesus diz. Se não precisa vigilância, porque a vinda de Jesus vai ser visível, vai ser revelado a todos, por que vigilância? Então Jesus está dizendo assim, agora olha só o que Jesus vai dizer. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Olha só, estas coisas que atraem a cada pessoa a esta vida, Jesus disse, vigiai, porque olha o texto, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, e de dia, agora olha só a vida de Jesus, e de dia ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Como Jesus aguentava, Jesus ensinava no templo, de dia à noite orava, no dia seguinte estava Jesus cedo para ensinar as pessoas. Meu Deus do céu. Mas olha só, você vê que Jesus ele coloca a vigilância como algo primordial para não ser pego de surpresa. Então quer dizer que a vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, no rapto para a igreja, não será para todos, não será visível. Não se assemelha à segunda vinda, que a Bíblia diz que todo olho o verá, que eu vou ensinar a vocês. Que vai ser naquele grande dia, na guerra do Armagedon, naquele grande dia, Jesus vai levantar as mãos e vai ver os irmãos, vai ver as mãos furadas de Jesus, meu Deus. Mas olha só, então não se assemelha à segunda vinda, o rapto que vai ser para poupar a igreja do mal que vai vir sobre toda a terra, não vai ser visível, amém? Vai ser precedido de toque da trombeta. Abra sua Bíblia comigo, agora nós vamos ficar nesse texto que eu vou ensinar. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, no verso 51. Olha só, 15, 51. Diz assim: eis que vos digo então mistério não é qualquer coisa, amém? Então esta palavra mistério nos chama muita atenção. Por quê? Porque as coisas reveladas deixam de ser mistério. Para quem são reveladas coisas importantes? Para quem são reveladas coisas ocultas? Aos pequeninos. Aqueles que se tornam como uma criança. Aqueles que não têm um espírito altivo. Aqueles que buscam a independência do Senhor. Lembra o que Jesus disse? Deus ocultou estas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Então, mistério é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se você, irmão, eu gosto sempre de dizer uma coisa assim, ó. Esse dia atrás eu estava pensando e achei interessante a frase que eu ouvia muitos anos atrás. Uma professora, ela disse assim: pega
esse nerd da sala de aula. Quem que é o nerd? É o inteligente, é o intelectual, é aquele menino que já usa um ocrão de fundo de garrafa, porque ele gosta de ler. Sabe aquele negócio todo? Aquele negócio que só falta babar no canto da boca, assim, de tão inteligente, de tão inteligente, não é? Aquele um que leva a risca mesmo, aquele um que, sabe, a professora disse assim, cuida bem desse seu amigo nerd na sala de aula, porque ele um dia vai ser seu patrão. Está entendendo? Eu gosto de dizer assim no mundo espiritual, assim, ó, cuide bem desta pessoa que consagra. Tenha boa amizade com esta pessoa. Não fale besteira, não fofoque de ninguém, não fale mal de pessoas perto dele, não procure mal. Zele pela amizade dessa pessoa, sabe por quê? Porque ele um dia pode ser seu pastor, seu professor de teologia. Está entendendo? Então olha só, por quê? Porque mistério é revelado, já está falando mistério porque está oculto, só é revelado para aquele que busca, só é revelado para aquele que se entrega. Porque as coisas reveladas, irmãos, é muito fácil. As coisas reveladas é fácil demais, todo mundo faz as coisas reveladas, mas os mistérios são para poucos. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, eis que vos digo um mistério. Aleluia. Ou seja, Paulo começa agora, Jorge, ele fala assim, ó, agora eu vou revelar algo que não está no mesmo patamar de todos. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Agora eu vou revelar, Paulo podia estar dizendo assim, agora eu vou revelar algo dos tempos que eu passei buscando em consagração, em separação, em cadeias, onde eu estava com o Senhor, de joelho no chão, de lágrima nos olhos, de açoite no corpo, e foram nesses tempos da revelação. Aleluia! Aleluia! Então nós temos que dar, irmão, crédito àquilo que Paulo passa a ensinar. Por quê? Porque é um mistério e que passa a ser revelado. Amém? Então Paulo está dizendo assim, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, ele está dizendo assim, ó, é mistério e algo revelado de que nem todos nós dormiremos. Então Paulo começa agora a pegar algo que ele já tinha conhecimento dentro de uma catequese farisaica. Paulo agora começa a trazer agora os seus anos de busca, que ainda era oculto de forma completa, porque todas as coisas, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, que a aliança passada era apenas sombra de bens vindouros. As coisas que nós fazíamos no passado, como sacrificar, cuidar dos rituais, fazer tantas coisas, estas coisas eram apenas sombra para aquilo que aconteceria em Cristo. Agora você imagine alguém que havia dedicado a vida num aprendizado, mas ainda estava ofuscado na sua mente muitas coisas. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, tem todas as coisas esclarecidas. Aleluia! Todas as coisas estão claras agora, porque agora tudo se completa em Cristo. Da mesma maneira que o Cristo morreu e ressuscitou, também agora ele começa, irmão, imagine Paulo, com o conhecimento que ele tinha, e dentro das cadeias, sem fazer nada, imagine Paulo, orando, buscando, lendo, relendo, até no dia que antecedeu a sua morte, ele disse para Timóteo, Timóteo, vem depressa, porque traz para mim os meus pergaminhos, eu preciso ainda colher mais mistérios revelados, aleluia, 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 eu preciso ter mais revelação. Aleluia. Aonde? Na palavra. Então ele está dizendo assim, nem todos dormiremos, mas
todos seremos transformados. Então aqui Paulo começa a colocar duas coisas claras. Primeiro, ele começa a esclarecer aos irmãos de Tessalônica que estavam confusos concernente àqueles que haviam morrido no Senhor e que estavam agora no Hades, que é inferno, que todos nós vamos para lá, lugar dos mortos, Hades. Agora olha só, ele pega estas pessoas que já morreram e diz assim: nós estamos vivos, então nem todos dormiremos. Ele estava vivo, nem todos dormiremos. Mas ele coloca agora assim, ó, todos serão transformados. Então ele pega quem estava no Hades e ele pega a pessoa que está viva. Ele pega os dois grupos de pessoas e diz assim: tem esperança tanto para o morto como para o vivo. Há esperança para o morto e para o vivo. Então, eu vou ensinar a vocês agora este mistério. Aos irmãos de Corinto, né? Eu falei Tessalônica, né? Olha só, eu vou revelar este mistério que estava oculto. Então a Bíblia vai dizer para nós que Paulo coloca tanto aquele que está morto como aquele que está vivo. Paulo coloca todos na viva esperança da vida após a morte. Agora olha só, ele vai dizer assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Então, Paulo depois começa, ele termina dizendo que a morte agora não tem poder sobre aqueles que creem em Jesus. Irmão, deixa eu desmistificar duas coisas antes de eu entrar nisso aqui, ó. Deixa eu desmistificar uma coisa muito importante. Tem várias pessoas que estão assistindo também, que são de outros ministérios, são amigos meus. Eu preciso desmistificar alguma coisa. É muito comum nós vermos pessoas ministrando a palavra de Deus e dizendo assim: seja forte, irmão, Deus é contigo, nem o inferno consegue te deter, porque Jesus disse para Pedro: te dou a chave de autoridade, ó, nem as portas do inferno vão prevalecer contra você. Aí a igreja: oh, glória, glória, glória. Irmãos, deixa eu desmistificar alguma coisa. Em nenhum momento Jesus está dizendo que a autoridade que ele delegou a Pedro é sobre o inferno, porque ninguém tem legalidade sobre o inferno, porque somos pecadores. Nem Maria tem autoridade sobre o inferno, de mandar prender e soltar. Ninguém tem. Aquela palavra inferno significa Hades. Hades significa lugar dos mortos, e não morada de Satanás no futuro. A morada de Satanás no futuro, será o Guerrinã, lago que queima de fogo e enxofre. Então esse negócio das pessoas falam assim: olha, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor, não, a igreja é vencedora. Sim, calma, mas não é esse tipo de autoridade que Deus delegou à igreja. Porque o que Jesus já disse, ele disse em Marcos 16, ele deu poder para nós contra demônios e não contra o inferno. Contra demônios. Ninguém tem autoridade sobre o inferno, a não ser Jesus, que desceu e tomou a chave da morte e do inferno e ressuscitou. Ele tem a chave da morte e do inferno. Homem nenhum tem. Por isso, quando uma pessoa fala assim: ah, Deus te delegou autoridade à igreja, isso é igreja, irmão, dê glória a Deus. Calma, não é nesse sentido. Deus deu autoridade contra demônios. Contra demônios. Agora, o que nós estamos vendo aqui é a autoridade
delegada por Deus a Jesus, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, aquela sepultura que é Minemeton, e o lugar dos mortos não tem poder. Por quê? Porque quando a trombeta soar, a terra vai fazer assim: vamos logo, restitui logo esse corpo aí, porque quem está chamando lá em cima é mais poderoso que eu. Aleluia! Aleluia! Está entendendo? Então quem tem poder sobre isso, irmão, é somente Deus, e na pessoa de Jesus, a autoridade delegada. Está entendendo? Por isso que o Hades, o inferno, vai ter que dar o corpo, o esqueleto, novamente fazer. Está entendendo? Então, olha só. Quando nós vemos que isso acontecerá no arrebatamento, o que antecede? Uma trombeta. A trombeta soará. Agora olha que interessante, de onde Paulo tirou isso? Será que Paulo está inventando? Da onde Paulo tirou isso? Irmão, Paulo, ele tirou isso da lei. Paulo tirou isso da lei de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Números 10. Ó, ele tinha base para isso. Um homem que sabia e conhecia os mistérios. É mistério, mistério é revelado. Né? Ó, isso é mistério. E mistério é revelado para quem? Busca. Ó, Números capítulo 10, ele tirou da lei de Deus, da ordenança de Deus. Ele não está dizendo algo surreal, ele está dizendo algo verídico. Então, mistério, segundo o dicionário de Strong, significa mysterium, algo escondido, secreto. Geralmente mistérios, segredos religiosos confiados somente ao instruído e não a meros mortais. Tá? Ó, então, esta palavra Strong está dizendo que é revelado para um determinado grupo de pessoas que busca incessantemente conhecer. Então, ele não tirou de nada surreal, ele tirou da ordenança de Deus. Olha o que diz no capítulo 10, verso 1 em diante, que na realidade é Deus que ordenou. Ó, ele está dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata. Irmão, tudo o que Moisés fez para o povo de Israel no deserto, o tabernáculo, os utensílios, os altares, a maneira de se vestir, todas as coisas que ele mandou construir no deserto, é porque tem uma cópia no céu. Perdão. O original está no céu, a cópia está aqui. Está entendendo? Quando Deus arrebata Moisés e leva Moisés para ver o que ele queria na terra para ele se manifestar. Olha que Deus é exigente, irmão. Deus é exigente demais. Ah, não, vamos fazer um barraquinho assim, o senhor vem no barraquinho. Nananina, não. Ah, vamos fazer um barquinho de pau a pique aí, ainda começa ali. Não, calma. Deus falou assim: Moisés, eu quero um lugar para que eu possa manifestar. Ah, então tá bom, senhor, já vou mandar fazer. Não, vem para cá. Vem para cá, Moisés. Observa, Moisés, é isso aqui que eu quero lá embaixo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Neque maragaste cantorevácia. Meu Deus do céu. Aleluia. 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 Tudo que está na terra, que Moisés construiu, tem uma original no céu.
Então Deus falou assim para Moisés: Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Olha só, irmão, não é fazer assim, ó, quando você pega um instrumento ou qualquer coisa que, uma peça de carro, você pega uma peça do carro assim e para ela estar ali, ela precisou de um modelo. Então, se for ferro, então se derrete o ferro e coloca no molde e sai uma peça idêntica, uma à outra, idêntica, porque tinha um molde. Qualquer coisa que nós vemos aqui fabricado é assim. Agora se imagina aqui, ó, Deus falou assim: Moisés, eu quero que faça uma trombeta de prata batida. Que é isso? Pega uma peça de prata e começa a bater nela. Começa a dar forma nela. Está entendendo? Sabe o que eu quero dizer? Sabe por que se apanha? Sabe por que as pessoas batem em você? Porque esse é um instrumento que Deus está moldando. E ser moldado dói. Aleluia. Ser moldado dói demais. Aleluia. Deus falou assim: Moisés, pega a prata, manda o ourives bater nela e faça uma trombeta. Façam 2 trombetas de prata batida. Agora olha só. E te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Pegou? Vou explicar. Essas 2 trombetas, Moisés, têm um propósito na criação. Quando os sacerdotes forem tocar as trombetas, e não é de qualquer maneira, se você seguir aqui, você vai ver que as trombetas tinham momentos específicos em que se tocava uma ou se tocava 2. Quando se tocava uma, era para um propósito. Quando se tocava as 2, é para outro propósito. Então está aqui, leia o texto, não quero me demorar. Eu quero encerrar, nós vamos para o monte ainda. Olha só. Mas as trombetas terão um ofício na casa de Israel. Olha no texto e diz para mim qual é. Hã? São 2 ofícios. 2 ofícios, vai lá. Convocação da congregação e partida do arraial. Convocação da congregação e partida do arraial. Essas 2 trombetas de prata se diferencia das trombetas de chifre de carneiro. Aprenda isso. Elas eram distintas das 2. Por quê? Porque as 2 de prata foi Deus quem disse para Moisés. E as de carneiro foi o homem que fez. Agora olha só que interessante. As 2 tinham um propósito. O sacerdote pegava a trombeta. Era um toque. Outro toque. Eram esses 2 toques. Se você ler o texto aqui, você vai ver que as 2 trombetas eram para propósitos diferentes. Agora olha só. Uma se fazia convocação da congregação. A outra se tocava junto para sair com as tendas de cada tribo e do tabernáculo. Você pensa que no deserto era aquela bagunça? Como nós pensamos que o reino de Deus é bagunça? Manda todo mundo, faz de qualquer jeito, olha só que interessante. Olha só que interessante. Como que se acampavam as tribos no deserto? Eram 12. Elas preenchiam norte e sul, leste e oeste.
Tinha uma tribo que dava de frente com a entrada do tabernáculo quando montado. E se dividiam todas as outras tribos em volta, norte, sul, leste e oeste. Quando a trombeta soava, única vez, é para que toda a congregação estivesse diante de Moisés. Por quê? Porque Deus havia falado alguma coisa a ele. Deus havia dito alguma coisa a Moisés. Então Moisés passava ao sacerdote e dizia assim: Deus falou comigo, chame a congregação. Tocou a trombeta. Tocou a trombeta. O que Deus está falando? Será que Deus está chamando? Para fazer um serviço para Deus? Quando a trombeta soa, é porque Deus falou. Deus falou. Quando tocava a trombeta, todas as tribos estavam em volta do tabernáculo. 2 milhões de hebreus em volta do tabernáculo. E diante de Moisés, os 12 cabeças de tribo, que levavam a responsabilidade para a sua tribo. Então, primeira trombeta, ou primeiro sonido, para chamar a congregação. Segundo sonido, é o sonido que fazia com que todas as tribos desarmassem a sua tenda, e os sacerdotes e levitas desmontavam o tabernáculo. Agora olha só, não pensa que desmontava assim, vai lá, manda aí, vai, que negócio todo. Ordem. Quem é desordem é Satanás e os seus demônios. Que quando o capeta fala, é um montando em cima do outro. Mas Deus é ordem, respeito a leis, de autoridade. Olha só. Desmontava-se primeiro as cercas. E com cuidado e zeloso eram enrolados os palanques, os varais. Depois se desmontavam os altares, a pia que estava pelo lado externo, e começava a desmontar o tabernáculo de capa de pele por pele. Desmontavam. O último era o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança. Eles iam enfileirando os levitas, conforme os levitas responsáveis para desmontar a parte exterior e a parte interior, eles iam ficando na frente. E ninguém saía do lugar. Enquanto isso, todas as tribos já tinham desmontado a sua barraca. Olha só. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Aí ouvia uma outra trombeta, a mesma trombeta que chamou para sair, ela tocava pela segunda vez. Para quê? Para que agora, tribo por tribo, saísse, a tenda do tabernáculo no meio, e saísse a última tribo, em fila, seguindo a nuvem. Você acha que Paulo tirou isso aqui, e ouvirá do céu um som como de trombeta, por acaso? Deus é muito zeloso, irmãos. Presta atenção, pastor, mas o senhor não disse 2 trombetas? Sim, lógico que eu disse. Qual que é o propósito da primeira trombeta? Reunir o povo. Pastor, mas eu não ouvi essa trombeta. Não, você não é igreja?
Nós somos igreja. Olha como nada está por acaso. O que significa a palavra igreja? Eclésia. Chamados para fora, para uma reunião solene. Aleluia! Aleluia! Chamados para fora. Ou seja, quando nós ouvimos a voz do Senhor, pelo Espírito da palavra de Deus, a trombeta soou dentro de nós, nos chamando para congregar na família de Deus. Aleluia! Nos chamou para congregar na família de Deus. Ou seja, nós fomos chamados para fora numa convocação de trombeta em nós. Aleluia. Pastor, mas o senhor não disse outra trombeta? Sim, essa outra trombeta será chamada quando esse tabernáculo se desfizer aqui e se acender nos céus. Aleluia. E se acender nos céus. Por isso que Paulo está dizendo assim: vai se ouvir no céu um som como de trombeta. Que trombeta é essa? É a segunda trombeta, é a trombeta intermitente, o alarido, aonde será um som estridente, chamando, vamos sair do ambiente. Arrebatamento, som como de trombeta, os mortos vão ouvir e ressuscitar, os vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Está entendendo? Nada está por acaso na palavra de Deus. Nada está por acaso. Quando Paulo fala isso, ele fala com convicção, já que é mistério. Ele tirou da onde? Da revelação, da saída do tabernáculo, da saída das tendas, quando ouvia o alarido da trombeta. Aqui não vai ser homem, sacerdote que vai tocar, vão ser os anjos que vão tocar a trombeta de Deus. Aleluia! Oh Espírito Santo, irmãos, eu estou pregando isso aqui, eu estou ensinando isso aqui, mas eu tenho uma firme convicção dentro de mim, que logo, logo vai acontecer. Amém? Eu queria continuar mais, mas não vai dar. A semana que vem eu vou continuar, amém? Olha só. Soará um som como de trombeta. Os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Para quê? Para não presenciar a ira de Deus sobre a terra. Tem pessoas que falam assim, ó, Deus é amor. Deus não vai matar, Deus não vai. Não vai? Deus não vai? Deus vai sim, irmão. Ou pensa que esses camaradas que estão fazendo de Jesus aí gato e sapato vai ficar impune? A ira do Cordeiro será manifesta. Hoje desfrutamos da graça, mas logo logo é a ira de Deus. E a ira do Cordeiro de Deus, meu Deus. Mas que fiquemos, irmãos, com esta palavra nessa noite. Semana que vem nós vamos dar continuidade na pré-tribulação. Nós cremos, eu creio na pré-tribulação, que seremos salvos da grande tribulação, no arrebatamento, na pré-tribulação. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu acredito que alguma coisa foi acrescentado nessa noite. Alguma coisa foi acrescentado. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que nos conduz, Ele tem cuidado de nós. Amém? O Espírito de Deus tem cuidado de nós. E não só cuidado, mas tem dado manutenção em nós, não é? Às vezes quando nós queremos dar uma relaxadinha, vem o Espírito Santo dar uma empurradinha, não é? Aí começa a pegar uma teia de aranha na Bíblia, na nossa mente aqui, ele vem, dá uma limpada aí, porque, né? O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E eu creio em nome de Jesus, irmãos. Aguardemos firme a este grande dia, que há de acontecer muito breve. Jesus vem. Jesus está voltando. O Senhor está às portas, os sinais estão aí. Amém? O mundo globalizado, preparado para o anticristo, está dizendo: Jesus vem. Amém? Vigiemos, estejamos vigilantes, que nada venha nos tirar o foco, que nós não venhamos encontrar uma cadeira para poder sentar e descansar um pouquinho, porque o sono pega, e se o sono pegar,
é difícil ser despertado. Amém? Tinha até uma igreja que o apóstolo Paulo escreveu a eles assim, dizendo: ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 4. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus nos ajude a não deixar nós ficarmos aqui por falta de vigilância. Amém? Tenha uma vida com o Senhor, seja em coletivo ou seja em particular, tenha uma vida com o Senhor. Ame o Senhor, ame a Deus. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, que Ele vai sempre cuidar de você. Você pode ter certeza, coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Se esforce no Senhor. Com a sua graça o Senhor nos visitará. Amém?